Fala, refrigerista, dia 28 de agosto. Ô, meu Deusinho, ô, mêsinho que não acaba. Vai-se embora, meio do cachorro louco. Mais uma segunda-feira, mais um programa semanal do Fala Refrigerista aqui no YouTube. Não estou sozinho, diretamente de Blumenau, a terra que eu amo, a terra do chopp, Maiconzinho Arcontec. Boa noite, Bessa. Tudo certo, meu amigo? Tudo Beleza. tranquilo? Então, né, Bessa? Mais uma segunda-feira, né? E hoje é um assunto bem legal em refrigeração comercial. Pessoal que está trabalhando na área, pessoal que quer iniciar na área, essa live é para vocês. Então, vem conosco, participe, né? O pessoal que está chegando aqui já, deixa o seu comentário nessa live de hoje que vai ser bem legal, né, Bessa? É isso aí, meu querido. Vamos aqui convidar nosso parceiro diretamente de Paulínia. A gente estava agora há pouco no Instagram. Agora vem para cá, Maresia. Boa noite, meus amigos e irmãos. Tudo bem, Bessinha? Tudo bem, Maiconzito? Boa noite. Boa noite, tudo certo, graças a Deus. Boa. Mas antes de eu falar o meu recado, Bessa, vamos chamar o nosso querido Rodrigo Menck. Fala, refrigerista! Boa noite, meus amigos. Cheguei. Noite. Pode falar, Bessa, complementa aí. Turma, dá tempo para quem ainda não vai conseguir. Dá um jeitinho que você consegue. Fechado. Então, sem delongas, vamos chamar ele para a tela. Boa noite, Cristiano Aires. Como que você está, meu querido? Boa noite, pessoal. Eu estou empolgado de estar aqui com vocês. Obrigado por aceitar o convite. Obrigado a você. O prazer é todo meu. É um bacana. Show. Prazer em conhecer. Eu não consegui conversar com você à tarde, nem agora há pouco. Baita vontade de conhecer você. Já assisti o programa do Jovem, foi sensacional quando você foi lá, muito bacana. Há um tempo atrás. Estava ansioso para trazer você aqui também. O Maresia já tinha falado que ia me chamar aí faz uns 3 anos, mas ele nunca tinha me chamado. Aí agora que ele chamou, eu vim. Ele é assim mesmo. Acredita nele, não. Por isso que era a semana que vem eu falar refrigerista faz 3 anos, Cristiano. Programa 156, 3 anos, hein? Aí, ó. Será que vai ter desde o começo ele fala que eu vou participar, fica me iludindo e não chama. Não fala assim, foi ele que pegou com Maresia, não foi a gente. Boa. Ô, Cristiano, para quem não te conhece, se apresenta aqui para nossa audiência aqui. Quem que é o Cristiano, quem que é a Frigocenter, e falar um pouquinho da sua história. A Frigocenter é uma empresa especializada em refrigeração, né? A gente atua na parte de refrigeração industrial, comercial e de transporte. Então, a gente trabalha muito focado em toda a parte de cadeia do frio, né? Então, atendendo desde a parte das indústrias, o varejo e o transporte de mercadoria, né? Então, e eu sou o estagiário lá. Eu faço a função que não tem ninguém para fazer, sou eu que faço. É mais ou menos isso. Deus tá vendo. Eu não vou nem comentar. Mas de uma maneira muito resumida, é isso aí. Show de bola. Ô Maresia, você que já escalonou toda essa live de hoje, vamos puxar a primeira perguntinha, eu vou jogar para você, manda aí. Pode ser? Cris? Pode. Muitos que nos seguem aí não têm noção do que é um sistema hack. O que seria um sistema hack? Cara, quando a gente fala de um hack, né, de um skid de compressores, de um hack, nada mais é do que seria algo um pouco mais industrial do que talvez um VRF, vamos pensar assim. Então, é um sistema que às vezes você tem como ter uma carga muito variável em um único equipamento. Então, eu posso ter às vezes 3, 4 compressores em paralelo, atendendo uma mesma demanda. Então, se essa demanda diminuir, eu posso desligar compressor, ligar compressor, variar a rotação dele. Então, é um pouco parecido aí, talvez, com VRF, mas uma escala muito mais industrial, numa construção muito mais industrial. E agradecer aí o pessoal da Oxi Frio, eles sempre estão lá nas nossas... Sempre que a gente transmite alguma coisa, sempre estão interagindo lá com a gente. Então, muito obrigado aí pela moral. Boa. Show de bola. Bora, Rodrigão. Bora, peraí. Deixa eu ver aqui que o meu roteiro não está rotado aqui. Peraí, vamos lá. Cristiano, vamos lá. O sistema de hacks deu um spoilerzinho assim de como é. Mas onde que a gente pode aplicar o sistema de hack? Onde que ele é aplicado mais usualmente?
Putz, em muitos lugares, cara, a gente tem desde a aplicação comercial, né? Por exemplo, um supermercado hoje que você tem ali diversas vitrines, geladeiras, câmaras. Esse é talvez o mais comum da gente ver, né? E quando a gente fala de hack, pode ser um hack com glicol também, não muda, né? O conceito é basicamente uma estrutura onde você tem vários compressores em paralelo e você pode modular essa capacidade, ligando e desligando compressores, variando a rotação deles ou a capacidade de alguma forma. E aí você tem várias aplicações dentro da indústria, mesmo às vezes, imagina dentro de uma câmara industrial, você tem uma câmara ali com 1.000 metros quadrados, 14 metros de pé direito. É bem comum você ter um hack que vai tocar essa câmara, porque essa câmara, às vezes, você está fazendo a movimentação dela, então você está carregando a máquina, está carregando a câmara, descarregando a câmara, e você tem movimentação, então você tem uma carga térmica grande. Aí chega no final do dia, você fecha a câmara, não tem mais movimentação, não tem carga, não tem descarga. A sua carga térmica vai despencar, porque a carga térmica da câmara depende dessa movimentação e depende muito da temperatura externa. À noite, para a movimentação e para também, mas diminui muito essa carga térmica porque o tempo dá uma amenizada, né? Você não tem insolação, a temperatura diminui, então a sua carga térmica diminui muito. Quando você usa um sistema de rack, você pode, às vezes você tem um rack com 3 compressores, você fala, opa, agora eu posso manter só 2 ou um só funcionando, porque a minha carga térmica não é mais tão grande. E esse um que está funcionando, eu posso estar modulando a rotação dele. Então, enfim, as aplicações são, cara, infinitas, né? Só repete antes do Rogério te perguntar, que ele levantou a mão aqui. Quantos metros quadrados a câmera? Você falou até 1.000 metros tem quadrados? Vários exemplos, né? E eu tenho um exemplo de 1.000 metros quadrados, né? É uma câmera muito ignorante, claro. Mas é só para exemplificar que isso atende qualquer porte, tá? Desde uma padaria até um supermercado ou uma câmara industrial. Só muda o tamanho do compressor, mas o conceito, né, é o mesmo. Uma vez me procuraram por uma câmera, algumas câmeras dela. Mato Grosso do Sul tem muita câmera desse tamanho, gente. Muita, não é pouca não. E queriam climatizar com VRF. Eu falei, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Vai para o especialista em câmera fria, porque não é aplicação, não. Tem muito disso. Aí, de repente, coloca 20 unidades condensadoras dessas comerciais. E não é o ideal, né? Você tem soluções muito mais industriais que vão atender muito melhor essa demanda. Legal. Cristiano, falando em compressor que você disse aí, quais são os tipos dos compressores que são utilizados nesse sistema de rack? Você tem vários tipos, né? No começo, a parte de hacks era muito comum se usar o semi-hermético, né? Esse é o compressor. Ainda hoje, talvez seja um dos compressores mais comuns de se aplicar, né? Os compressores está bem acostumado a conhecer a Bitzer, né? O principal fornecedor hoje aí no Brasil de compressor semi-hermético, né? Compressores a pistão. Você tem outros fabricantes, mas hoje também a gente tem muita variedade, né? Então você vê hacks com compressor a pistão, né? Semi-hermético, hacks para baixa temperatura com compressores duplo estágio. O mercado de compressores Scroll vem crescendo muito, a gente tem muita aplicação industrial, né? A gente falou aí de câmaras de 1.000 metros, a gente fez já projetos de câmaras de 1.000 metros quadrados com compressor Scroll. Claro que usando uma tecnologia bem mais avançada, né? Tecnologia que a gente chama de EVI, que é um sistema de economizer, que tem uma eficiência muito boa. Então, são compressores Scroll, só que numa escala mais industrial. Você tem racks com compressor parafuso. Então, é bastante variado. O mais comum são esses, tá? Semi-hermético, talvez em primeiro lugar. Depois o Scroll ali vem ganhando bastante espaço. E o parafuso também tem um espaço muito bom. É que geralmente o parafuso são realmente já para um ambiente de altíssima carga térmica, digamos assim, né? Uma câmara muito grande, porque o compressor parafuso ele tem um tamanho já, as capacidades dele são muito maiores, né? Cristiano, só continuando nessa linha de compressor, tá? É só para fazer um paralelo. Os equipamentos de ar-condicionado utilizam hoje, não estão usando muita tecnologia inverter, domina a tecnologia inverter nos equipamentos vendidos novos agora, né? E está crescendo cada vez mais. Como que está caminhando? E nós sabemos que o que dá maior economia nos equipamentos de ar-condicionado são os compressores, tá?
E aí tem todos os periféricos ali que auxilia para que ele tenha um bom rendimento e seja mais preciso no funcionamento dele. Sim. As câmeras, né, de hack, como é que elas estão caminhando para essa linha? Você poderia dizer a respeito de compressores, como é que eles estão caminhando para isso? Rogério, hoje os compressores, a maior parte já permite a aplicação de inversor de frequência, que seria basicamente o inverter. Sim, então, sim. Você pode pegar um compressor semi-hermético da Bitzer, por exemplo, e aplicar um inversor de frequência nele. Porque quando a gente fala inverter, nada mais é do que simplesmente você modular a rotação do seu compressor. Então, no seu ar-condicionado, você liga ele, está muito quente o ambiente, né? Você ligou no modo frio, ele vai ligar em rotação máxima. Na hora que você começa a chegar próximo da sua temperatura, ele vai desacelerando o compressor. Você pode aplicar a mesma coisa na refrigeração. Então, hoje, um compressor semi-hermético, por exemplo, você pode aplicar um inversor de frequência nele e fazer essa rotação. Claro que Legal. uma determinada lógica, né? Você tem alguns cuidados ali que você tem que tomar. O fabricante vai te dizer a rotação máxima e mínima, vai te dar alguns itens, né? Os compressores parafuso também. Agora, uma coisa que vem crescendo muito são os compressores, digamos, puramente inverter. Por exemplo, hoje compressores Crow para refrigeração comercial vem crescendo muito os compressores inverter, que aí tem uma pequena mudança, que aí são motores de ímã permanente. Então, nós temos os motores tradicionais, que são motores de polos magnéticos, né? Que a gente conhece o motor de 4 polos, 2 polos, que quando esse motor, por uma característica dele, ele tem uma certa eficiência. Os motores de ímã permanente, que são os compressores, não é minha especialidade, tá? Mas até onde eu vi, os compressores de unidade condensadora inverter de ar-condicionado já usam motores de ímã permanente, que são motores que têm uma classe de eficiência acima, né? Então, hoje você já tem encontrado compressores Scrolls para refrigeração comercial com essa aplicação inverter. E aí tem duas vantagens. O motor, que já é mais eficiente, e mecanicamente ele muda. Por exemplo, um compressor Scroll vai depender... desgaste menor, né, Cristiano? Talvez teria um desgaste menor dessa forma, né, que você está falando. Não necessariamente, ele teria uma eficiência maior, mas qual que é o problema? O compressor Scroll, por exemplo, você tem uma faixa de variação muito pequena, geralmente ali entre 35 e 70 Hz. Então, vamos dizer que você consegue variar ali de 2.000 RPM até próximo de 4.000 RPM. Hoje, um compressor Scroll inverter, você consegue variar ali na faixa de 1.200 RPM até 7.200 RPM. Então, ele muda mecanicamente para permitir essa variação, né? Então, assim, vem crescendo essa tecnologia para refrigeração comercial também e é bem interessante. Legal, muito bom. Tem o refrigeração na veia. Rogério, só aproveitando, o Cristiano Aires, o Haas perguntou aí a questão como que fica o retorno de óleo quando a gente faz a questão de variação de frequência no compressor. A questão do óleo é sempre uma preocupação que você tem que ter num sistema de refrigeração, né? Porque o óleo ele não fica só no compressor. Esse óleo vai sair do compressor, ele vai ser arrastado junto com fluido refrigerante, e aí a gente tem o separador de óleo, que é para amenizar um pouco disso, né? Então ele vai pegar esse vapor da descarga, vai separar o óleo do vapor do refrigerante e devolver para o compressor. Só que à medida que o separador de óleo, ele depende muito da velocidade do fluido. Então, se você começa a diminuir a capacidade, esse fluido vai passar mais devagar pelo separador de óleo e o separador de óleo perde eficiência. Então, assim, claro que tem essa preocupação. Então, para evitar isso, a gente tem separadores de óleos mais eficientes e a principal preocupação é no projeto das linhas de gás, né? Nas suas tubulações. Então, você tem que tomar um certo cuidado para garantir que, vamos supor, nós temos ali 6 evaporadores ligados em um único rack. Eu preciso ter certeza que mesmo que eu tenha só um evaporador funcionando, eu vou conseguir voltar esse óleo. Então, talvez eu faça 6 linhas individuais, para de maneira que se um estiver funcionando, eu tenha velocidade suficiente para esse óleo voltar. Então, assim, é importante tomar cuidado com o projeto das linhas para evitar isso, né? Sempre que você tem um sistema com uma vazão variável, né, como é um sistema com compressores em paralelo ou inversor, tem essa preocupação. Mas também, assim, isso já é uma tecnologia consolidada e tem várias maneiras de se fazer isso e evitar. Nós temos racks trabalhando com até 5 compressores
e existem momentos que só um está operando e não tem problema de retorno de óleo. Então, é muito mais o projeto, né? Eu vou te comparar com o VRF, que é a minha realidade, tá? Hack não é. Eu já ouvi falar, já olhei. Ele tem algum sistema de retorno automático de óleo, por exemplo? Que o VRF, por exemplo, ele tem uma programação que, de acordo com algumas horas, ele faz, né? Ele acelera o compressor, abre todas as válvulas para recolher o óleo. E até. Primeira parte da pergunta: tem algum que tenha isso já ou não? Não, o que você tem, por exemplo, alguns compressores, por exemplo, esses compressores que eu te falei puramente inverter. Vai depender do fabricante do modelo, mas normalmente o fabricante te fala, olha, a cada tantos minutos ou tantas horas de funcionamento, você deve elevar o compressor até a rotação máxima. Para quê? Para fazer com que você tenha uma velocidade alta, além de voltar esse óleo que está na linha, ele dá uma turbinada na lubrificação do compressor, entendeu? Perfeito, é isso mesmo. Mas, no geral, em sistemas de hack, não tem, é muito mais uma questão de projeto, né? Porque é diferente, o VRF é uma coisa muito mais engessada, né? Assim, você tem que seguir tudo que o fabricante te fala. Um sistema de hack, ele é um sistema geralmente muito mais feito sob medida para o cliente. Então, depende muito mais da engenharia, saber como se está fazendo, e imaginar muito como que é a operação do cliente. Porque a gente precisa entender muito bem como o cliente vai operar isso, como vai ser o dia a dia dele, para dimensionar corretamente as linhas. Então, não sei se respondi muito bem, mas é mais ou menos isso. E você comentou, Rodrigo, do VRF, mas o hack funciona exatamente como um VRF, né? O que é o VRF? Você tem ali um compressor inverter, salvo engano, tem máquina de VRF que tem mais de um compressor, não tem, em paralelo? Sim, bastantes. Vários modelos. Então, entendeu? Não muda nada. Você sabe que lá na Frigocenter, o nosso sistema de ar-condicionado, a gente tem 8, 9 splits de ar-condicionado. A gente tem um rack nosso. Em vez de a gente fazer um VRF, a gente colocou um rack nosso, com inversor de frequência, ventilador eletrônico no condensador, e todo o ar-condicionado do escritório é como se fosse um VRF. Né? É um rack, mas não muda nada. É só a questão que é isso. Tipo, o rack é um VRF maior e mais industrial. Show de bola. Boa. Esse queria conhecer. É um prazer. A hora que na Frigocenter é só me avisar que a gente estende o tapete vermelho para receber vocês. É isso. Copo d'alga já, só de deixar ver já tá valendo. Maiconzito, você levantou a mão aí, Michael? Boa, sim. Até o Cristiano falando ali em sistemas maiores, né? A gente sabendo, né, Cristiano, que tem vários tipos de sistema de refrigeração no mercado, né? Tem desde sistemas menores, né? Como refrigeração residencial, tem uma geladeira, como esse que você falou que é maior que o sistema de VRF. É uma dimensão muito grande, né? Poderia dizer quais os tipos de condensadores que são utilizados nesse sistema? Se tem outros tipos, se é só um tipo? Acho que é interessante, né? Sim. No caso de hacks, né? Quando a gente fala, por exemplo, de um VRF, geralmente é condensador a ar, né? Não tem o que fugir. Você tem condensação a ar, em alguns casos usa tubo de cobre e aleta de alumínio, né? A serpentina do condensador de cobre. Em alguns casos usa microcanal. Mas aí tem mais a ver com o tipo de trocador, né? Já no sistema de hack, como a gente tem muito mais flexibilidade, a gente tem sistemas de hack que trabalham com condensação a água, sistemas de hack que trabalham com condensação a ar, acoplado ao equipamento, né? Então, eu tenho meu condensador igualzinho o VRF, é um containerzinho pronto ali, uma máquina pronta que está meu condensador em cima, meus compressores embaixo. Tem sistemas de hack que o condensador é remoto. Tem sistemas que usam condensador adiabático, que a gente chama, que aí é uma mistura entre um condensador a ar e um condensador a água. Então, quando está muito quente, ele basicamente, ou ele pulveriza a água no aletado, ou ele tem um pré-resfriador adiabático que resfria esse ar que vai entrar usando a evaporação da água. Então, tem muito mais flexibilidade, né? Sim, e só para, assim, isso muito porque você tem que entender a necessidade do cliente. Por exemplo, eu sempre comento, tem uma lenda, né? Uma lenda não, é algo correto, que sempre falam que condensação a água é mais econômico. E de fato, até é mais econômico, tá? A condensação a água. Só que qual que é o problema? Você tem a água envolvida. E a água traz vários problemas.
vários problemas não, traz várias complicações, né? Então, assim, você tem que tratar a água, você não pode ter condensação à água sem tratar. Você tem que pensar que você tem desde a questão de proliferação microbacteriana, né, que acontece com a água e você pode ter problemas sérios, e você tem o problema de calcificação, de dureza da água, porque você evapora essa água e você acaba concentrando os minerais nessa água. E aí você vai começar a ter incrustação nos seus trocadores e vai ter problemas futuros. Então, é um sistema que exige mais manutenção, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, você consome água. E isso as pessoas não põem na conta. Por exemplo, agora mesmo eu estou trabalhando num cliente que ele tem um sistema adiabático. Então, ou seja, em dias quentes, ele começa a consumir água para ajudar no processo de condensação. Só que esse cliente, ele pega água da concessionária, ele não tem nenhum poço. Meu amigo, eu te falo categoricamente, você não precisa nem fazer conta. Você pode estar em qualquer lugar do planeta Terra. Se você pegar água da concessionária, não vai valer a pena você usar condensação água. Porque o consumo, esse cliente, ele está em São Paulo. Cara, ele paga R$25 o metro cúbico da água. É muito caro. Então, assim, o que você economiza de energia, você gasta muito mais com água. Agora, existem clientes que têm poço, e aí ele usa uma água do poço que é uma água de boa qualidade. Aí já é diferente. Aí já vale a pena fazer a conta. Pode ser que o trabalho a mais que você vai ter com a condensação à água se justifique diante da economia de energia que você vai ter. Então, só entrando nessa sua linha, Cristiano. Primeiro, o VRF ele também tem condensação à água, tá? Ele tem as condensadoras de condensação à água também, com torre e tal, etc. Não gosto, mas tem lugares que a gente precisa usar por causa do desnível. Então, quando passa de 115 metros, a gente não usa mais a de ar, de 115 metros de desnível. A gente usa a água. Não curto muito, mas a gente trabalha também. Isso quando você diz entre a evaporadora e a condensadora, é isso? Sim, exatamente. Quando eu tenho lá no prédio, que eu tenho mais de 115 metros de desnível, geralmente a gente coloca, até 115 metros eu coloco a condensadora e as evaps. Quando eu tenho mais de 115 metros, eu ponho a torre lá em cima, desço a água de condensação e no andar eu coloco a condensadora a água. Então ela fica, a condensadora, ela fica dentro do andar e aí a linha dela para frente a linha de cobre é a mesma coisa, segue o jogo. Distribui nas evaps, nas unidades internas. Mas é bastante usado. E é água de condensação, gente, não é água gelada, não cabe em shopping. Né? Eu conheci isso daí quando eu queria colocar num shopping, mas não. Então, e é esse que é o problema, né? Que aí você envolve torre de esfriamento, aí você tem que fazer limpeza da torre, tratamento da água dessa torre, você tem as bombas de condensação que, querendo ou não, você vai ter que fazer troca de selo, não é um negócio complicado. Mas, assim, são mais coisas que você agrega na manutenção. Muito mais trabalho. Aí os dois pontos que eu vou chegar. E ainda o Rodrigo aqui, como é chato no projeto, eu coloco um trocador de placa para proteger a máquina, a condensadora. Então, eu tenho circuito primário e secundário, porque eu não deixo vir direto da torre para dentro da máquina, porque entope demais, cara. Então, é muita sujeira que vem da torre, né? Infelizmente, muitos prédios não fazem quase a manutenção. Então, até um dia a gente pode marcar uma live e falar isso daí, cara. Ia ser bem legal, torres. Rodrigo, tá? Só por curiosidade, que eu sou um total ignorante nesse sistema. Como que é condensador a placas, o condensador dessas unidades? Tem tube, tem shell e tube. Entendi. Tem alguns modelos. Pode ser o tube ou o shell em tube. Ah, tá. Tem dos dois. Beleza, tem os dois. Porque trocador a placas é um pouco mais chato ainda, né? Porque ele entope muito fácil e é difícil fazer manutenção, né? Eu coloco o trocador de placa antes da condensadora justamente para proteger a condensadora. E aí eu tenho as bombas do trocador para condensadora e as bombas, né, da torre normal. Caraca, que trabalho, hein? Mas fica bom, cara. Geralmente é CPD, né? Não, fica bom, mas é um trabalhão, né? Não é fácil, não. Sim. E é isso que eu falo, né? Imagina quanta coisa foi agregada, né? É necessário, mas querendo ou não, é isso que eu falo para o cliente. Você tem mais coisas para dar manutenção, não é algo ruim. Mas você tem bombas, tem trocadores, coisas que no sistema AR não tem. Então você tem que entender isso. Eu prefiro o VRF em água gelada em muitos casos. Eu instalo água gelada também, tá? Eu instalo chiller também. Mas eu prefiro por causa disso daí. Se você vê na ponta do lápis, no final, a manutenção e que o grupo todo consome de energia, dá mais. Eu tinha um cliente que há 12 anos atrás, é uma loja de roupa no Rio de Janeiro.
ele optou por chiller, uma loja muito grande. Cara, ele gasta... E condensação, ainda o projetista que fez lá, condensação a água. Cara, ele chegava a pagar 50 mil reais de água por mês. 50 mil reais de água por mês. É foda, Mas cara. é um cara muito inteligente, porque ele abriu mais uma loja e ele colocou chiller de novo. Mas qual que é o tamanho? Você sabe em TR, mais ou menos, qual que é o tamanho desse chiller aí? Cara, eu acho que dava uns 300 TR. Se eu não me engano, era 300 TR na época. Era uma coisa gerada. Só que assim, cara, a torre não tava mencionada, manutenção zero. Cara, era... Mas eu fiquei... Assim, eu falei, meu, tá errado. Você não tá gastando só com isso. Não, Rodrigo, a gente tem uma entrada diferente pro chiller, pras torres. Não, mas gasta, cara, porque é muita coisa. Ó, você tá falando aqui mais ou menos 1 milhão de quilocal de calor rejeitado. Fazendo a conta de padeiro, né, você vai ter de água de condensação mais ou menos uns 230 metros cúbicos de vazão, né, no condensador. É água pra cacete. A gente fala de uma evaporação de mais ou menos 0,8%, mais ou menos. Menos de 1%, né? Isso aí vai dar 18 metros cúbicos por hora. Você está falando de evaporar, claro, né? Isso trabalhando no pau, ar-condicionado a 100%, num dia quente e seco, pode chegar a cerca de 1.800, desculpa, litros por hora. É água para... E aí ele trabalhando 14 horas por dia, Rio de Janeiro, calor daquele jeito. Exatamente. Então, assim... 25 metros cúbicos dia para o espaço. Exatamente. 25 mil litros de água, né? Aí você pega o metro cúbico, se ele pegar da concessionária... Então, aí você pega aí o metro cúbico, se ele pegar da concessionária, vamos falar de R$25, né? Então, 25 vezes, quanto você calculou? 25 metros cúbicos, mais ou menos? 175 ao ano. 700 ao mês. Perdão, ao mês. 756 vezes R$25. Cara, nessa nossa conta aqui daria por mês 19 mil reais. 19 mil reais, mas você sabe por que ele gastava quase 50? Porque você também paga esgoto, que é a mesma taxa. Por mais que você está evaporando, você vai pagar R$25 o metro cúbico da água consumida, só que a concessionária não sabe que você está evaporando. Então, ela sempre te cobra o mesmo valor consumido, ela te cobra de esgoto. Ou seja, multiplica esse valor por 2, já deu 40 mil reais. Tá vendo como a conta é mais ou menos essa? Então, assim, evapora água pra cacete. Detalhe, tá? Você falou, o rio é quente, mas o rio é úmido. Bota isso em Brasília, que é quente e seco. Aí, meu amigo, abre a torneira. Você sabe que a gente fez uma obra. Essa obra é 1 milhão de quilocal na torre. A gente fez uma obra uma vez, um cliente, que eram 4,5 milhões de quilocal a torre. O coletor da torre eram 22 polegadas. Dava para dormir dentro do tubo. Cara, aí ligou o sistema, começou a funcionar. No outro dia parou, por baixo nível da água. Aí ele, mas tá funcionando aqui. Cara, tinha um monte de boca, assim, de 3/4, né? Aquelas boiazinhas mecânicas alimentando a torre. Sei lá, devia ter umas 15, eu não sei, tinha uma caralhada. Pode falar palavrão aqui? Eu não sei, né? O YouTube vai cortar a gente depois, né? Baralhada, aí, baralhada não é palavrão. Eu vou evitar essa aí. Tem um monte. Aí simplesmente baixou o nível, o cliente, não, mas tá funcionando normal. Tá aqui, ó. Aí depois a gente foi ver que a água evaporava tanto que esse monte de boca alimentando a torre não conseguia suprir a evaporação e começava a cair o nível da torre. Então, assim, evapora muita água. Por isso que eu falo para os clientes, primeiro, tem que ter poço. E aí tem muita coisa, você tem que ver se seu poço vai ter capacidade, porque às vezes você tem poço, mas não tem capacidade. Depois pegar uma amostra dessa água, enviar para um laboratório e explicar para ele, eu vou ter um consumo, sei lá, de 10 mil litros por dia dessa água que eu preciso tratar para água de torre. Aí eles vão ver a qualidade da água e vão te dizer, você vai gastar mais ou menos tanto. Aí a gente tem uma planilha nossa da Frigocenter que a gente joga tudo isso lá para dizer para o cliente, vale a pena ar ou vamos para água? Então, assim, é muito mais complexo, não é simplesmente jogar lá. É isso mesmo. O buraco é mais embaixo, né?
Obrigado. É isso aí, cara. Tem que tomar muito cuidado. Você tem que planejar muito. Você tem que planejar muito o sistema que você vai usar. Não é só o valor da instalação, quanto que o cliente vai gastar na instalação só. A manutenção e o mantenimento são extremamente importantes, cara. Exatamente. A manutenção, principalmente, você fala para o cliente, a gente está cansado de entregar a obra. O VRF é a mesma coisa, é um sistema muito complexo, né? E as pessoas não entendem que não é igual um splitzinho de ar-condicionado, que mesmo esse precisa de manutenção, mas mesmo assim não é a mesma coisa. Você tem muito mais coisa envolvida, então tem que fazer a manutenção, as manutenções preventivas, as análises, tem que contratar um bom profissional. E eu sempre falo para o pessoal que está assistindo, seja esse bom profissional, porque, cara, se você for bom, o cliente te contratar, ele não te larga mais. Ele paga caro para ter você, porque é difícil achar cara bom no mercado. Então, seja o cara bom que você vai ganhar muito dinheiro. Eu falei isso hoje, eu queria, na hora que a gente estava na live do Fala Refrigerista no Instagram, eu não vou lembrar quem passou esses números para a gente. Na parte da refrigeração comercial, estamos com mais ou menos 5.000 vagas em aberto, porque não tem profissional. Não, cara, pra você ter ideia, eu estava hoje numa reunião, a gente está contratando um pessoal e, cara, assim, vaga para técnico de refrigeração é permanente lá. É permanente. Porque não tem, cara, assim, você vê o cara, eu tenho 15 anos de experiência. Aí a gente tem uma provinha lá, que a gente até brinca que é o Enem da refrigeração, é uma provinha de umas 20 páginas. Mas o mais importante é a primeira parte, são 8 perguntinhas. Não tô brincando, mais de 95% não consegue, que é o básico ali. O cara pegar um sisteminha com pressão, temperatura de descarga, pressão de descarga, e basicamente comissionar ele, ver superaquecimento, subresfriamento, me dizer se está normal ou não, se tem alguma coisa para melhorar. Aquele básico. 95% tem dificuldade de fazer. Então, assim, isso é bom e é ruim. Isso é ruim porque, enfim, o mercado sofre com isso, mas é bom porque, cara, se você está aqui assistindo a gente, vai atrás de treinamento, vai atrás de estudar. Provavelmente quem está aqui já está atrás disso, obviamente, mas se você for atrás de se especializar, tem muito mercado. Inclusive, manda currículo lá para a Frigocenter que a gente está contratando. Cris, a gente pega nessa linha, cara, muitos do nosso segmento, o cara não sabe o que é calor latente, o que é sensível. Exato. O cara não conhece o ciclo básico da refrigeração. Tem cara de 15, 20 anos no mercado que não conhece isso. Porque ele sempre foi acostumado à refrigeração até alguns... Cara, pouco tempo atrás que eu digo 15 anos, 10 anos, vai... era um sisteminha de R22, compressor em paralelo, não tinha muito o que inventar, não se aplicava inversor, entendeu? Era pressostato, então assim, o cara sabia chegar na máquina, ele olhava pelas pressões, falava, opa, peraí, a pressão aqui está um pouco abaixo da descarga, está faltando gás. Agora, aí você já entra com válvula de expansão eletrônica. Hoje uma válvula de expansão eletrônica é mais barata, às vezes, do que uma termostática, dependendo do projeto. Quando a gente fala de válvulas grandes, a eletrônica é mais barata. Então, assim, aí você já pega uma válvula de expansão eletrônica, você já pega CLP no rack, uma série de instrumentações de sensores, inversor de frequência, soft starter, e sistemas muito mais complexos, porque hoje eu tenho clientes meus que numa única planta o cara tem, às vezes, 5, 6 fluidos refrigerantes diferentes. Tem um cliente que tem, a base dele principal é CO2, aí ele tem no lado de alto 134, 407C, 410A, 404, tudo na mesma planta. Caraca. Então, assim, não adianta o cara bater o olho e falar, não, peraí, aqui é ar-condicionado, R22, 60, 70 PSI, tá show. Não é mais assim, porque cada hora ele chega, é um fluido diferente, é um sistema diferente, e principalmente, a eletrônica tem pegado muito mais, né? Vocês que são, então, da área de ar-condicionado, cara, eu olho essas placas de inverter, eu tenho até medo, cara. Esses dias eu instalei um splitzinho aqui no meu apartamento, eu mudei tem 1 ano, e aí eu ia botar um tri-split. Eu fugi disso aí. Caraca, velho, tem um monte de cabo, um monte de placa. Eu falei, você tá maluco, velho. Botei 3 splitzinhos inverter e corre pro abraço. Falei, isso aí quando dá pau, eu tô ferrado. Você tá em qual cidade, Cristiano? Em Santo André eu moro.
Vou passar o telefone da FR Climatização, a gente fica ali no Ipiranga, não fica com mais medo não, só chamar. Não, mas você acha que eu vou conseguir pagar o que vocês cobram, cara? Eu não tenho dinheiro para tudo isso, não. Chama os alunos do Rogério. Vendendo hack? Putz. Deu mais placa do que você ter colocado multi. Não, mas é verdade. Você tem mais placa em 3 máquinas do que no multi. Mas se quebrar o ar-condicionado do quarto, eu vou dormir na sala e já era, entendeu? O problema é se quebra do outro, eu não tenho onde dormir. Isso que você... O meu, né? Mas eu sei, mas é isso que eu falo para os clientes. Às vezes o cliente fala, mas pô, isso é bom, não dá dor de cabeça. Eu falo, cara, assim, seu ar-condicionado há 20 anos atrás ia durar muito mais sem dar dor de cabeça. Não tem jeito, não tinha nada para quebrar. Só que ele gastava muito mais energia, então você não tem mais essa opção. Você vai ter que ir para algo assim e é inevitável. Você tem mais sensores, placas, isso pode dar defeito. O principal é você ter um bom profissional, porque aí esse cara não vai chegar lá e vai ficar trocando 500 coisas sem saber o que é. Eu lembro há muitos anos atrás que deu um problema na geladeira dos meus pais, e aí, né, cara, você trabalha com refrigeração, porra, você não arruma a geladeira. Resolve aí, filhão. Você não é brabo. Cara, há muito tempo, ainda morava com os meus pais, e aí eu falei, deixa eu ver essa porra, eu vou arrumar, não é possível que eu não vou arrumar a geladeira. Aí eu desmontei a geladeira inteira, e aí umas placas, uns negócios, eu falei, velho, vou ligar para alguém. Aí liguei, aí veio um cara, olhou assim, o cara era tão bom, que o cara entrou na cozinha, olhou assim, cara, isso aí é compressor. Falei, caralho, bicho, você nem ouviu o barulho, você nem tocou na geladeira. Ele, não, isso aí é compressor. Eu falei, puta merda, tá bom. Aí paguei lá 50, 60 conto, sei lá, que eles cobravam a visita. Chamei outro cara. O cara veio, olhou. Eu não tô brincando, nenhum deles tirou uma ferramenta, velho. Não tirou uma ferramenta. Não tirou nem a caneta Bic do bolso. O cara olhou e falou, não, tem que trocar a placa. A placa resolve. Eu falei, porra, legal, velho. No final, desisti da porra da geladeira. E não sabe? Não, porque o problema é que às vezes ela não dava degelo, sabe? Ela ficava às vezes um mês funcionando, beleza. De repente ela bloqueava. Entendeu? Aí não funcionava. Cara, certeza que é um negócio muito idiota, mas tudo precisa saber. Eu não entendo nada de geladeira e muito menos tinha vontade de mexer. Na hora que eu comecei a desmontar aquele monte de plástico, já bateu uma depressão ali. Eu falei, nossa, velho, o que eu tô fazendo, mano? Aí, enfim, você vê, aí você acaba às vezes ficando, pô, não vale a pena comprar um negócio desse que é muito difícil, ninguém mexe. Mas, por outro lado, se você é um cara que mexe, cara, não vai faltar mercado para você, entendeu? Verdade. Pior que é verdade. Eu também corro de refrigeração doméstica, não quero saber. Isso. Eu tenho um problema com refrigeração doméstica. Quando chega na geladeira do cliente, não tem defeito. Você resolve. Perto. Aconteceu algumas vezes. Nesses hacks maiores, né? Hacks maiores é ótimo, né? Hack é grande. Quais os tipos de controle que a gente tem? Os tipos de controladores, os tipos de controles que a gente tem para lidar com eles? Putz, tem inúmeros controles, né? Você tem vários controles de mercado, por exemplo, a Carel oferece vários tipos de controladores já padronizados de mercado, que a gente fala que são os parametrizáveis. Então, sei lá, você pega um pico da Carel, PCO, ele já é um controlador próprio para hack, você só vai parametrizar. Quantos compressores tem, quantos condensadores e tudo mais. E aí você tem vários fabricantes, né? Você tem a Fugauge, você tem a Carel, tem a Dixel, que é da Copland, e mais. Provavelmente estou esquecendo de alguns, peço desculpas aí a quem foi esquecido, mas você tem várias opções e você também tem os controladores. Por exemplo, nós na Frigocenter, a gente compra placas do mercado. Então, por exemplo, eu uso um controlador da Schneider, da Carel, só que eu não uso o software deles. A gente desenvolve os softwares. Então, eu compro, por exemplo, a gente usa algumas placas da Carel, algumas placas da Dixel, da Schneider também, que eles compraram ele e o El, só que todo o software é nosso. Então, a gente desenvolve toda a lógica, porque isso te dá muita flexibilidade, né? Você pega um programa da Carel, ele é muito bom, né? Foi feito por pessoas que conhecem muito, mas, cara, às vezes tem aquela coisa ali específica que você quer fazer que ele não tem. Então, a gente desenvolveu o nosso software e foi melhorando muito ao longo dos anos, como a gente faz manutenção também dos equipamentos. Então, acontece muitas vezes de um técnico ir lá e falar, olha, deu um problema assim no equipamento, se a gente tivesse essa lógica implantada, teria evitado.
Então, é uma coisa que a gente consegue melhorar e cada Muito vez bom. aperfeiçoar mais o controle dos equipamentos. Então, assim, você tem hoje inúmeras opções, né? Você tem opções prontas de mercado que você só vai parametrizar, e você tem opções que você pode comprar o CLP e você mesmo desenvolver o seu software de uma maneira razoavelmente simples. Claro que você tem que ter alguém que tenha um conhecimento, mas também não é algo tão complexo assim, quanto parece. Ô Cris, falando em controles, vocês estão com alguma coisa com a Coel? A Coel está desenvolvendo alguma coisa também? Eu vi Cara, a tem gente um usa lá dentro. a gente usa alguns controles da Coel na parte de transporte. A gente usa IHM, por exemplo. Você vê, essa é a vantagem, por exemplo, da gente desenvolver o próprio software. Eu uso, por exemplo, um CLP da Schneider e uma IHM touchscreen da Coel. É o mesmo CLP. Só que a minha IHM é da Coel, que está conectado, e um CLP que é da Schneider. Então, essa é a vantagem, porque eles têm uma IHM bem legal lá de 7 polegadas. Inclusive, tem vários CLPs bem legais aqui. Enfim, você tem bastante opção no mercado. E a gente consegue fazer esse mix, entendeu? Eu não fico preso ali só, eu tenho que usar tudo da Carel ou tudo da Schneider. Eu consigo fazer o software do CLP, conectar com uma IHM que é de um outro fabricante, que é uma IHM melhor, entendeu? Hoje nos equipamentos, todos os equipamentos nossos, a linha de rack sai com uma IHM touchscreen de 7 polegadas. Você consegue ter uma tela linda, cheia de informação e tudo mais. Eu cheguei a ver essa IHM lá no stand da Coel na FIPAM, que a gente estava junto também lá, depois na FISPAL também. Ô Cris, aproveitando a questão de mix de controle, existe algum mix de fluidos refrigerantes? Quais são os mais usados no sistema de rack? Boa. Puta, cara, você sabe que esse mundo dos fluidos refrigerantes cresce de uma maneira assim que é quase impossível acompanhar. Todo dia tem um novo R4 alguma coisa, da família 400, que é uma mistura de algum gás. Assim, hoje no Brasil especificamente... Tá travando para mim? Os HFC Tá travando, é o do Cris, são bem é do Cristiano. comuns, então... Eu estava quieto aqui também, não sabia. Cristiano, sua conexão ficou um pouquinho ruim. Deu uma travada. Voltou agora? Voltou. Voltou. Então, deu uma engasopada aqui, espero que esteja tudo bem. Mas eu estava comentando os fluidos, né? Então... É mesmo? Ih, rapaz, espero que se resolva. Será que... E agora? Ainda está meio ruim ou está melhorando? Foi, melhorou. Pode seguir. Então, eu estava escrevendo aqui no chat, falei, é só eu que estou travando ou é ele? Aí o Marisol já perguntou. Não, voltou, travou agora, tudo aqui, agora voltou. Espero que fique bem. Então, assim, você pega... Hoje você tem várias opções, né? Você tem o mais comum, R404, R507, 134A. Diria aí que são os mais comuns. Você tem alguma coisa também bastante... mais ou menos com R410A, que é bem comum em ar-condicionado. Então, tem algumas aplicações com R410A. O CO2 subcrítica é uma coisa que já tem aí muitos anos e que continua crescendo, é uma opção bem interessante, só que o CO2 você sempre tem que ter o CO2 é o fluido de baixa. Você sempre tem um fluido de alta condensando o CO2. E aí esse fluido de alta, hoje o mais comum são os HFCs, é basicamente 134, 404, 410. Esse é o mais comum. E aí você tem aí as famílias de fluidos de baixo GWP, né, que são os novos refrigerantes. Ainda a maior parte é da família 400, que são blends, né, são misturas que tem HFO, que são os fluidos de última geração, com HFC, que são os fluidos mais antigos, né? Só para o pessoal entender assim, HFC são os hidrofluorocarbonetos, que é o 404, 410, 134, esses fluidos que a gente está bem acostumado, que eles têm flúor na sua composição, e eles contribuem muito com o efeito estufa. E aí você tem os fluidos de última geração, que são os HFOs, que hoje, por exemplo, no ar-condicionado CAS4... Acho que o Cris... Né?
R1234YF, YZ, não sei. Agora eu não lembro de cabeça. Vamos lá, Cris. Agora vamos falar do fluido lá que você estava comentando. Aí você falou que tem os fluidos naturais, os com, na verdade você não falou naturais, você falou menor GWP, né? Você na verdade, assim, são os fluidos sintéticos ainda, então a gente tem uma nova geração, que são os fluidos, os HFOs, que são os fluidos de última geração, e os fluidos naturais. Então, assim, você vê um crescimento dos fluidos naturais, o CO2 já há muito tempo, né, vem crescendo, mantendo o mercado e ainda crescendo, então são coisa... É algo assim que já é uma realidade, o CO2 subcrítico no Brasil, só que ele ainda depende de um outro fluido condensando ele. E aí, em alguns casos, se usam esses fluidos de baixo GWP, esses fluidos de última geração, e em muitos casos também se usa fluidos naturais. Por exemplo, nós temos aplicações usando propano, por exemplo. O propano é o R290. Você vê muito isso em máquinas como o Vendor Machine, né? Olha lá, que até o pessoal da Osh Frio falou isso, né? Que hoje tem se montado racks com fluidos tipo R290. Então, realmente, a diferença é que, assim, quando se usa um fluido natural como o R290 é um hidrocarboneto. Então, ele é um fluido altamente inflamável, que a gente chama. Ele é um combustível, né? O propano dá para você fazer solda usando, em vez do acetilante, você usar propano. Só que, assim, é óbvio, né? Não quer dizer que ele é perigoso. Você precisa saber com o que você está mexendo. Por exemplo, já tiveram casos, cara, mais de um de gente razoavelmente próxima de mim, que fazendo manutenção nessas essas ilhazinhas selfie, que agora está na moda, né? O supermercado está usando muito essas ilhas selfie, com motorzinho acoplado, e muitas vezes é R290. E ali você tem uma carga pequena, 100, 120 gramas de R290. E já aconteceu mais de uma vez acidentes de pessoas conhecidas minhas, o cara ir lá fazer uma solda, fazer uma manutenção, o cara não se atentar que ali é um R290, é um fluido inflamável, meter um maçarico e aquilo explodir. Claro que é uma carga pequenininha, apesar que já teve um caso famoso aí no supermercado que o negócio foi um pouco mais feio. Mas a grande questão é, o R290, ele não é perigoso. A amônia não é perigoso. O que é perigoso é o operador. O cara que está fazendo manutenção, ele tem que saber o que ele está fazendo. Se ele toma as precauções, não há nenhum problema. Então, a gente tem já chillers rodando desde 2018. Cara, a gente tem chiller de 100 TRs rodando com R290. Então, assim, é chiller de grande capacidade rodando em indústria com R290. Então, é bem comum. Então, tem acontecido isso, os fluidos naturais têm ganhado o mercado já há muitos anos, e esses fluidos de baixo GWP também, mas ainda é um pouco, não diria uma incógnita, o mercado de refrigeração ainda está muito aberto, ele pode ainda caminhar para muitos lugares diferentes, e por isso que quem trabalha nessa área não pode ficar parado, porque as coisas mudam muito rápido. Hoje você vê uma infinidade de fluido refrigerante, de tipo de sistema. Então, o cara tem que estar atento a tudo que acontece, porque o mundo da refrigeração ficou uns 20 anos razoavelmente estável ali com o R22. Depois disso, virou uma bagunça. Então, hoje você tem muitas coisas muitos sistemas diferentes que você pode ver no mesmo cliente. Boa. Ô, Cristiano, e assim, a gente já está entendendo um pouquinho o que é esse sistema, mas quais são os principais benefícios para aquele cliente que tem o rack instalado no seu sistema? Cara, eu diria que assim, o principal benefício, quando a gente fala de rack, a gente liga a um sistema mais industrial. Então, eu diria que não é só o rack em si, mas um sistema mais industrial, né? O principal é ganho em eficiência energética, essa é sempre a nossa maior preocupação, é ter um sistema mais eficiente. Ganha em espaço. Imagina o seguinte, às vezes imagina se um supermercado fosse cada geladeira daquela, fosse ter um compressor nela lá. E aí todo esse condensador jogando calor para dentro da loja, ali mais de 50 compressores diferentes, unidadezinhas para dar manutenção. Então, assim, ia ocupar muito espaço, ia gerar muito calor dentro da loja, ruído. Você pega essas geladeiras
comerciais com motor acoplado, aquilo faz um barulhão. Então, ganha em economia de espaço, mas principalmente em confiabilidade, um sistema muito mais industrial, muito mais eficiente. Mas não significa que você ter uma unidade 1:1, uma unidade condensadora é algo ruim. Hoje, por exemplo, mesmo nós, a Frigocenter, temos uma linha de unidades condensadoras industriais e a gente tem aplicado muito em câmaras de grande porte, né? Então, é uma unidade condensadora, só que ela é feita exatamente como é feito um rack. Você tem compressor com variação de velocidade, condensador com variação de velocidade, um CLP que faz toda a administração disso. Se você tem uma câmera com 5, 6 unidades, você tem um sistema central que controla essas unidades para dizer qual liga, qual desliga, qual entra em degelo. Então, o problema não é só esse. O principal é, você tem que ter um sistema mais industrial, um sistema com mais tecnologia. Não dá para ficar parado no tempo, né? Fazer como se fazia 20 anos atrás. Eu acho que é mais ou menos essa a ideia. Show. Boa. Legal. Cristiano, ó, quando a gente tem um sistema, um supermercado ou algo do tipo, né? O que vale mais a pena? Um sistema de rack ou um sistema individual para ter uma melhor eficiência energética? Geralmente é o sistema de rack, tá? Mas não é só eficiência energética, é aquilo que eu falei, imagina só, porque hoje, por exemplo, você tem unidades para a câmara que são totalmente inverter, com tecnologia muito boa e eficiência muito boa. Só que imagina só você ter um supermercado, você tem tranquilamente ali cerca de 50 geladeiras, pontos diferentes, sabe? Entre geladeira, câmara. Imagina só você ter 50 motores, 50 inversores de frequência, 50 CLPs, como é que você ia fazer com todo esse calor gerado, né? Você vai jogar dentro da loja para depois absorver no ar-condicionado? Então, você tem vários problemas que tornam inviável. Então, hoje, assim, um supermercado, via de regra, é um sistema central, que hoje a maior parte é feito com glicol. Então, a média temperatura se usa glicol, porque é extremamente simples a manutenção, né? Uma linha hidráulica, você bombeia uma solução de água com álcool e acabou. E a baixa temperatura, em alguns casos 404, usando expansão direta, em alguns casos CO2. Mas você tem outros sistemas, por exemplo, no Brasil não pegou muito, mas lá fora, eu já vi algumas lojas no Brasil, mas lá fora se fez muito water loop, que o pessoal chama. O que é o water loop? São umas unidadezinhas condensadoras inverter, que são instaladas em cima da geladeira. São unidades bem compactas, normalmente com compressor scroll horizontal. Então, ele parece um tanquezinho assim. Ele é um compressor scroll horizontal, ele é inverter. Só que o que acontece? A condensação é a água dessas unidades. Então, você tem... Mas ao invés de usar uma torre que gera toda essa manutenção e evaporação de água, você usa um radiador, que a gente chama de dry cooler. Então, assim, parece um condensador. Só que o que ele faz? Ele pega essa água, que vai estar, sei lá, 40 graus, 45 graus, e refrigera ela até uns 40, 35. Então, você fica circulando essa água. Então, lá fora, você só tem um radiador. E aí você circula essa água por todas as geladeiras. Você imagina, você passa um coletorzão e só vai descendo as mangueiras para alimentar cada unidade. Então, assim, é um sistema interessante. Eu vi mais aplicação em lojas menores, porque aí você tem esses motores, eles não são barulhentos, porque a condensação à água ajuda a diminuir esse ruído e você não tem o condensador a ar, né? O ventilador fazendo barulho. E você também não joga calor para dentro da loja. Então, por exemplo, essa é uma solução que o mercado, principalmente na Europa, encontrou. Claro que é um pouco nichado, são mais lojas pequenas, mas eu já vi algumas lojas de supermercado aqui no Brasil assim. O Carrefour, se eu não me engano, algumas lojas do Carrefour, eu não lembro o nome. Express, lojas... Carrefour Express. Carrefour Express, eu já vi algumas assim. Apesar que no Brasil, me parece que não pegou muito. Mas é isso, sabe? Então, assim... É isso que eu falo do refrigerista. Você vê, cada vez mais o refrigerista vai encontrar coisas diferentes. Eu aposto que muita gente, se chegar nessa loja para fazer manutenção, vai falar, eita, o que é isso? Bloqueio. Entendeu? Mas no final, assim, tem que imaginar o seguinte, essa água está chegando o quê? A 35 graus? Beleza, se essa água está chegando a 35 graus, eu tenho que condensar mais ou menos a uns 45. Eu não vou conseguir ter uma temperatura de condensação mais baixa. E o sistema de refrigeração é o mesmo, entendeu? Claro, aí você tem a plaquinha do inversor de frequência, tem que estudar, né? Ver, por exemplo, esse daí que eu vi era da Carel. Então, claro, você vai ter que estudar, entrar, pegar o manual, entender como funciona,
mas cada vez mais vai encontrar essas coisas não malucas, mas mais engenhariadas, entendeu? O mercado necessita disso. Então, assim, em resumo, eu acho que um sistema central é o caminho mais óbvio, é o caminho mais provável, mas você tem como encontrar várias coisas hoje em um supermercado. Legal. Boa, obrigado. Cristiano, a gente já conversou bastante coisa, muito assunto, e tem mais assunto ainda, né? Tem muitas as perguntas, dúvidas que vai ser tirada daqui a pouquinho, que a nossa audiência está fazendo, a gente está favoritando todas elas, né? E daqui a pouco o Maresia entra fazendo essas perguntas, né? Mas eu queria saber de você, o que a Frigocenter ela tem de novidades hoje? O que você pode contar para nós, para toda a nossa audiência aqui, que a Frigocenter está tendo de novidades, ou algum projeto legal que vocês estão fazendo para 2023, tal? O que você pode contar para nós aí? A gente gosta de novidade, né, Beto? Ó, eu não ia falar nada para vocês, não, mas ele tem um vídeo muito bacana em 3D. Vai conseguir compartilhar, Cris? Posso compartilhar sim. Deixa ele contar, Maresia, deixa ele contar. Eu só tô falando para vocês, a audiência não está ouvindo. Estragar a surpresa do Zu. Deixa ele contar a surpresa, Maresia. Estamos aqui na tela, né, Maresia? Tem algumas novidades. Não tem áudio, Rodrigo. Rodrigo, ninguém ainda aprendeu leitura labial. Rodrigo entrou só para dar porretada em você agora. Deixa ele dar porretada aí. O Rogério já conhece, pô. Vocês vão contar segredo pro Maresia? É sério, um negócio desse. Acabou o segredo. Ah, meu Deus do céu. Eu sou fofoqueiro, né? Aqui. Fala, Cristiano. Pode falar, Cristiano. Eu corto o microfone de todos eles aqui. Pode ficar tranquilo. Não, pelo amor de Deus, deixa os caras falando. É que enquanto vocês estão falando aí, eu tô abrindo aqui para pegar a cola do curso, que eu sou muito incompetente, cara. Eu não sabia nem a data do curso que vai ter lá na empresa. Agora eu já sei. Desculpa. A gente sabe que é um pouco do Maresia. Tranquilo. Tem as costas largas, Maresia. A gente tem uma novidade bem legal que a gente está trabalhando esse ano, que vai ser um dos principais lançamentos. Na verdade, provavelmente no começo de 2024 ou final de 2023, que é uma linha de unidades condensadoras, só que industriais. Né? Aproveitando para responder o Júnior de uma maneira muito rápida, não, infelizmente a Frigocenter não vai estar na Febrava. Eu gostaria de estar lá, só que aí vocês que estarão na Febrava e que tem um peso muito maior que eu, um humilde humano, tem que brigar com os caras da Febrava, porque junto com a Febrava vai acontecer a Mercoagro. A Mercoagro é uma feira do segmento de frigorífico muito forte que acontece em Chapecó. E ela vai ser exatamente nos mesmos dias. E a gente vai expor na Mercoagro. E, enfim, a gente teve que escolher e a Mercoagro, nesse momento, acabou sendo a opção. Mas eu quero muito, na próxima edição, estar na Febrava, mas eu preciso que a Febrava ajude, ou a Mercoagro, eu não sei quem é o culpado. Eu queria falar, ou o contrário, né? Ou o contrário. Porque o segmento de frigorífico tem muito expositor de refrigeração. Então, assim, por mais que sejam assuntos distintos, não faz sentido essas duas feiras tão importantes acontecerem juntas, né? Tanto é que eu estarei em São Paulo só na segunda, na semana da Febrava, aí eu vou para Chapecó na terça de manhã, fico lá terça, quarta e quinta, volto quinta à noite, que aí na sexta-feira eu pretendo ir na Febrava. Então, estarei lá só na sexta-feira. Com certeza passarei. Mas, infelizmente, não vou conseguir agora. Porém, voltando ao Jabá, a gente agora está lançando uma linha de unidade condensadora industrial. Porque o que a gente percebeu no mercado, né? Você ia para uma unidade condensadora que a gente chama mais comercial, que são unidades condensadoras mais simples, né? Que tem uma construção mais simples, não tem muita tecnologia, não tem muita confiabilidade, robustez, né? Para uma aplicação menor, ou você já ia para um sistema de rack, que já é algo muito mais caro e muito mais engenhariado. Então, o que a gente decidiu foi desenvolver uma linha de unidades que vai ali de 2,5 HP até próximo de 20, só que com toda a tecnologia que um rack tem. Então, você tem a opção dela ser 100% inverter, ela já vem com CLP incorporado que controla todas as funções da unidade condensadora. Você consegue, por exemplo, monitorar remotamente essa unidade condensadora, acessar os parâmetros dela, ela abre uma tela web que você consegue puxar os gráficos. Então, o cliente está reclamando de um problema na unidade. Você pode puxar todas as informações dos últimos 15 dias dela. Como ficou a pressão de sucção? Teve algum alarme? Ele registra todos os alarmes que ocorrem, os tipos de degelo. Então,
Boa. Você tem todos os parâmetros e ela não controla só os parâmetros da unidade, ela também controla os parâmetros do evaporador. Então, você não precisa nem mesmo de controlador de temperatura no seu evaporador. A própria unidade condensadora controla o ventilador do evaporador, controla a solenoide de refrigeração, controla a recência de degelo. Você pode ter 2 evaporadores, 2 câmaras ligadas em uma unidade que ela faz esse controle sozinho. Ela pode controlar a válvula de expansão eletrônica sem precisar do driver. Então, eu pego a minha válvula e ligo direto no meu CLP, e ela já controla a válvula de expansão eletrônica, de qualquer fabricante. Então, já é um produto bem mais industrial. Muito. É a conectividade, né, que hoje todo mundo tá buscando, né? Começou timidamente há uns anos atrás, hoje a conectividade está entrando em todos os lugares e todo mundo quer isso, né? Então, onde que o técnico tem que ficar ligado também, de prestar atenção para onde está indo, né? Até mesmo equipamentos de grande porte, como você mesmo está citando aí, essa conectividade todos os técnicos vão precisar ter. Que numa dessa daí você consegue acessar, verificar os parâmetros, fazer mudança nos parâmetros e de repente consertar ele até a distância. Tá? Exato, hoje essa tecnologia já existe. Até não sei se eu posso apresentar rapidinho a tela aqui. Só porque senão o Marisias vai ficar bravo comigo, vou mostrar aqui o meu jabá. Eu já vi, né? Eu já vi. Beleza. Não, essa daqui é a carinha da unidade. Então, assim, é uma unidade bem, assim, olhando de fora, bem padrão, ela é toda carenada, claro, mas você já tem todos os recursos aqui nela. Então, ó, você tem o CLP aqui, você tem uma IHM, que inclusive, ó, você vê, a gente usa aqui um CLP da Carel, só que o software é nosso. Então, por exemplo, essa telinha aqui, eu posso tirar ela e colocar lá na frente da câmera, que aí eu vejo todos os parâmetros. Eu não preciso que ela fique aqui, é só um cabinho de comunicação. É um cabinho de telefone, que eu posso levar e montar ela lá na porta da câmera. Já tem aqui, já tem de NR10, eu já tenho aqui todos os componentes elétricos, separador de óleo, acumulador de sucção, válvula de gás quente, se eu quiser, já pode ir na unidade. Válvula de a solenoide de refrigeração também, eu já posso enviar ela na unidade se quiser. Então, assim, ela já sai completinha do jeito que vocês estão vendo aqui, né? E aí eu consigo acessar ela remotamente. Eu posso tanto acessar ela diretamente via internet, acesso direto ao CLP, ele abre uma tela web e eu posso puxar diversas informações porque ele armazena todos os últimos 15 dias na própria placa. Então, eu posso acessar, assim como eu posso ligar na nuvem, por exemplo, numa ferramenta como o Iron Software, que é uma plataforma da Frigocenter, que aqui, ó, eu estou vendo todos os meus clientes em tempo real. E eu posso entrar aqui, pegar um equipamento, ó, por exemplo, aqui, ó, isso aqui é um equipamento lá no Acre, um chiller. Eu posso vir aqui, entrar e ver as informações dele. Ó, tenho todos os parâmetros dele aqui, eu posso saber, ó, superaquecimento, temperatura de descarga, pressão de descarga, pressão de sucção, até temperatura ambiente eu consigo. Quero puxar um gráfico aqui, pô, como está funcionando essa minha câmera? Vem aqui, puxa um gráfico, ó. Vocês estão vendo aqui nitidamente? Ó, isso aqui é o que a gente fala um pouco da automação, da inteligência. Estão vendo que aqui o gráfico, a temperatura, esse verde é a temperatura de saída do glicol. Estão vendo que aqui está mais alto, aí tem um pico aqui, né? E depois ele desce de novo a temperatura. Tá vendo nessa parte? Por quê? Ó, das 20 horas em ponto, a partir das 8 horas da noite, ele entra no modo, vocês estão vendo na linha rosa, escrito set point noturno? O que ele faz? Aqui é uma padaria. Chegou no 8 horas da noite, o movimento diminui. Então, eu mudo a temperatura do meu glicol, que antes estava menos 5, eu mudo ele para 1 grau. Porque eu não preciso mais ter ele a menos 5. 1 grau, eu já consigo manter minha temperatura das geladeiras. Legal. Aí aqui tem um pico, porque ele faz o degelo, e depois ele volta a funcionar sozinho. Então, assim, todas essas informações, você consegue hoje, com uma unidade condensadora, ter essas mesmas informações, entendeu? Mudar um parâmetro dela remotamente, coisa que hoje você não consegue. Se eu quiser vir aqui mudar o ajuste da temperatura de descarga alta, eu clico aqui, dou um editar, se eu mudar aqui, já vai mudar na hora lá. Então, enfim, essa unidade é uma das principais novidades aí que a gente pretende trazer até o final do ano. A gente já está fabricando alguns modelos,
Inclusive, para quem quiser conhecer durante a Febrava, a gente já vai estar com um dos modelos montados lá na empresa que vai ficar em funcionamento lá. A gente tem 2 câmaras grandes lá, uma pequena e uma maior. E aí a gente vai deixar essa unidade lá direto para treinamento, para showroom, então ela vai ficar em funcionamento dentro da câmara. Então, quem quiser conhecer, por favor, vai ser um prazer recebê-los. Infelizmente, só estarei na segunda e sexta-feira da semana da Febrava. Mas, então isso é um pouquinho que a gente vai trazer. Que novidade, hein? Que novidade é essa? Muito boa mesmo. Michael. Legal. E é bonita, né? Ficou muito legal, né, Michael? Sim, muito bonito. Bem legal. Cristiano, vou fazer uma pergunta aqui para alunos que vão fazer treinamento aí na escola e na empresa, né? Os alunos que fazem o treinamento com vocês, tem algum tipo de parceria com eles para indicação de serviços? Alguma coisa do tipo? Tem algo que eles conseguem para facilitar a vida deles após o treinamento? Não, com certeza, assim, como a gente atende o Brasil inteiro, a gente trabalha muito com parceiros, né? Porque a gente precisa de vários apoios em várias frentes, então, com certeza, hoje, todos os nossos parceiros aí que a gente trabalha, diria que todos não, mas provavelmente uns 80% a 90% foi alguém que em algum momento passou por treinamento lá. E aí você passa a conhecer o pessoal e você vai criando uma relação ali, né? Assim como eles também precisam de serviço, a gente também precisa de gente, às vezes, para prestar serviço. Né? Você vê agora, nesse momento, a gente está fazendo obra no Piauí, Roraima, na República Dominicana, Ceará, no Mato Grosso. Então, assim, a gente acaba precisando de apoio de pessoas da região, às vezes, para ajudar a gente no dia a dia, né? Nas coisas, nas rotinas do dia a dia. Eu sou prova viva de parceria, né? Pois é. De longa data, né? Põe lá. Ele que falou que foi longa data agora. E bota longa nisso. E também, né, só para complementar, pessoal, o jabazinho, mas assim, a gente também trabalha muito, tá, pessoal, com parceria com o integrador. Ou seja, tem muitos caras que às vezes fazem projeto de câmara fria, já tem os seus próprios clientes, e o que a gente vende é só o equipamento. Então, às vezes, o Maresia tem um cliente lá dele que está montando uma câmara fria. A gente pode entrar só com o equipamento, pode ser só o rack, só a unidade, e o instalador entra com todo o resto. Então, ele vai entrar com a mão de obra dele, com a instalação. Nosso papel é ajudar ele no que ele precisa. Então, por exemplo, a gente tem instalador que fala, não, eu quero que você me entregue o rack e o projeto executivo, né? Todo o projeto de instalação, o resto eu me viro. Porque o resto é tubulação, isolamento, válvula e tudo mais. Então, tá? Se precisar de parceria, pode entrar em contato com a gente aí, que a gente ajuda. Tá precisando de rack, unidade condensadora e tudo mais. Boa, Cris. Boa. Vamos lá, Rogério. Boa, buenas. Vai lá, Rogério. As perguntas da audiência, Rogério, quer falar alguma coisa? Sou eu. Sobre equipamentos, né? Tá, equipamentos, vocês fazem venda de equipamentos, ô Cristiano? Sim, exato. A gente faz venda dos nossos equipamentos, como eu falei, tanto da câmara como um todo, como muitas vezes só do equipamento, né? Então, se você tem um projeto de câmara fria num cliente seu, você pode simplesmente aplicar o equipamento da Frigocenter, mas a venda toda acontecer por você, né? Em vez de você ir numa loja, comprar lá os equipamentos, você pode comprar o equipamento conosco e a gente dá apoio no que você precisa, seja de acompanhamento no startup, de mandar um técnico ali, né, no primeiro startup para você se acostumar, entender como funciona, assim como, às vezes, não, eu quero só uma unidade condensadora aqui da Frigocenter para eu colocar no meu projeto. Então, com certeza. Show, muito bom mesmo, né? Michael, vamos para a enquete? Vamos. Vamos encerrar a enquete. Tem as perguntas ainda, né, Maresia? Acho que o Maresia poderia puxar as perguntas. Se quiser encerrar a enquete primeiro, tá aqui a enquete. Vocês que sabem. Não. Finaliza a enquete, a gente vai fazer as perguntas. O Maresia já vai olhando as perguntas aqui. Pode encerrar a enquete aí, Michael. Beleza. O Maresia já vai olhando as perguntas aqui. Legal. Então a enquete de hoje foi o seguinte, Você já trabalhou com sistemas de hack? Então teve 3 respostas, né? A última eu adicionei, só para a gente ver como é que o público está interessado mesmo, né? Teve 192 votos, teve bastante votos, foi bem legal. E sim, 27% que já trabalhou com o sistema de hack, tá? Não deu 54%,
Tem um público grande aí para abraçar esse mercado ainda, né? E não, mas quero muito, deu 20%. Ó, então tem 20% de todos esses votos aqui que quer muito tá trabalhando com o sistema de hack. Então, essa oportunidade de estar fazendo um treinamento também, como o Cristiano falou aqui durante a live, né? Tem os treinamentos lá na empresa para poder estar se qualificando. Se o Cristiano quiser fazer algum comentário em cima disso, é bem interessante. Vou aproveitar o jabá, então, né? Agora, entre os dias 16 de outubro a 19 de outubro, a gente vai ter esse treinamento lá de refrigeração industrial. Então, lá no centro de treinamento da Frigocenter, a gente tem uma estrutura completa com hacks de compressor chiller e vai ter esse treinamento lá. Então, se você quiser participar, por favor, entra lá nas nossas redes sociais, tem o link, tá? É pelo Simpla, você consegue pagar isso em até 10 vezes, liga pra gente, a gente facilita, só vai, faz o treinamento que vale a pena. Se no final o treinamento for ruim, eu vou estar lá. Você pode falar, esse treinamento foi uma bosta, eu te devolvo o dinheiro e tá tudo certo. Porque eu tenho certeza que isso não vai acontecer. E vamos sortear aqui também. Fica à disposição de vocês. Uma vaga, se vocês quiserem sortear para esse treinamento, vai ser um prazer receber o pessoal lá. E lembrando, galera, quem for sorteado e não conseguir vir, passa para outro para não perder a vaga. Isso é muito importante, porque tem muita gente que vai querer, às vezes o cara é sorteado, aí fica no receio e depois vai, não consigo. Então, assim, já fala na hora, não vou conseguir, fica inviável, porque já vamos deixar bem claro, a gente está disponibilizando o curso. Deslocamento e estadia é por sua conta. E é isso que eu comento, né, com o pessoal, porque eu vejo que tem muita gente que quer fazer o curso, né? Só que o curso em si não é nem o maior problema, né? O maior problema é que às vezes o cara vai ter que se deslocar até São Paulo, vai pagar o hotel, então assim, isso tudo é caro e principalmente o cara vai ficar às vezes sem trabalhar, né? Porque muitas vezes é ele, às vezes mais um cara que trabalha junto com ele, então eu sei como é difícil o pessoal conseguir vir. Ô, Brian, tá chorando o Brian aí, ó. Quem não chora não ama, né, Brian? É isso aí. Boa. É o ditado, Boa. né? Pessoal, a gente está com essa hashtag, então a hashtag Fala Refrigerista, tudo maiúsculo, tudo junto. Nesta mesma hashtag, então, vão ser 3 sorteios. A gente vai começar com o teste Inverter, que é o terceiro e último que a gente vai sortear hoje. O curso da Frigocenter, que o Cristiano acabou de comentar. E o terceiro é o curso, o workshop do Rodrigo Men, que ele comentou lá no pouquinho. Quer comentar, homem, novamente, para relembrar a galera? A hashtag, vou deixar o Maresia fazer, tem 8 perguntas e um comentário, ou 7 perguntas e 2 comentários, aqui, se eu não me engano. E aí, na hora que a gente estiver fazendo o sorteio, entre um sorteio e outro, eu explico o que é. Que aí a gente ganha tempinho daquele combinadinho para galera, aquele tempinho para galera. Fica melhor. Boa. Vamos lá? Podemos começar? Vamos lá. Então vamos lá. Cris, o Brian, que acabou de falar que faz aniversário dia 15. Cristiano, quais os benefícios ou malefícios de trabalhar com CO2 em hacks, ao invés de fluido refrigerante? Pois falam que o CO2 é mais complexo e qualquer umidade já trava. Cara, Brian, assim, os benefícios é que você tem um fluido natural, esse é o primeiro ponto, né? Um exemplo disso, eu tive um caso recente num cliente, uma instalação grande, que eram 2 hacks com compressor parafuso, operando com 404. Teve um vazamento numa conexão do evaporador e vazou boa parte da carga de gás. Foi uma carga de gás de R$20 mil, né? Porque é uma carga grande. Se isso fosse com CO2, a gente estaria falando de R$1.500. Porque, primeiro, a carga em quilos de CO2 é menor, e o CO2 é um fluido extremamente barato, tá? A gente está falando aí de R$7, R$8 o quilo do CO2. E você compra em qualquer loja de gás. Onde você vai comprar, carregar seu oxigênio e acetileno, você compra CO2. Só precisa ser um grau de pureza um pouco maior, mas é fácil de achar. Então, daí já é uma vantagem direta. O CO2 é um fluido natural, então você não vai sofrer restrições, né, quanto a compra. O 404, em algum momento nos próximos 20 anos, você vai começar a ter restrições, assim como hoje existe do R22. É um sistema eficiente, tá? É um sistema bom. Tá? Então, assim, eu acho que ele tem, sim, suas aplicações. Quanto aos malefícios,
é um sistema, não é mais complexo, mas é um sistema que tem mais coisas. Por exemplo, o CO2, você não consegue fazer um sistema simples, compressor, condensador, dispositivo de expansão e evaporador. Você tem que ter uma cascata. Então, você tem um sistema que condensa o CO2 a uma temperatura mais baixa. Então, é como se, para fazer um sistema de refrigeração, você tem que ter 2. O CO2 por si só é um sistema muito similar ao que a gente está acostumado, tá? Componentes, no geral, são muito similares. A válvula de expansão eletrônica da Carel, que aplica no CO2, você pode aplicar no 404. Então, os componentes e o sistema não é muito... não é muito diferente. Só que você acaba tendo 2 sistemas, né? Um depende do outro. Se a cascata parar, para o CO2. Então, inevitavelmente, você envolve um pouco mais de problema. Sobre a questão da umidade, assim, existe esse dilema de que o CO2 ele tem um pouco mais de problema com umidade. Na verdade, qualquer fluido refrigerante, você não pode ter umidade no sistema, né? Por isso que nós temos os filtros secadores, que é para retirar essa umidade do sistema. O CO2 diz que tem um pouco mais de problema. Eu não sei, sinceramente, eu não sinto muito isso, mas, cara, como qualquer outro sistema, você não pode ter umidade. A questão principal é que o CO2, eu já vi isso muito. O CO2, você tem uma classe de CO2 que você tem que comprar, que é um certo nível de pureza. Se você vai numa loja, comprar uma loja de gases e fala, pô, me dá CO2, o cara vai te dar um CO2 inferior. E na prática, todo mundo usa esse CO2, tá? Isso é o mais comum. Então, ele é um CO2 que ele tem um pouco mais de umidade. Então, assim, o principal é o que a gente fala, é manutenção. Cara, um filtro secador num sistema desse não custa nada. O cara vai trocar o filtro pedra, isso é de graça. Então, tem que trocar a cada 6 meses, acompanhar o visor de líquido. O visor de líquido não é só para ver se tem gás ou não, tá, pessoal? Visor de líquido é para ver a qualidade do fluido. Se ele está com umidade, ele mostra na coloração do visor que está com alto nível de umidade. E é muito simples resolver. Troca o filtro secador. Deixa lá rodando uma semana. Ah, ainda está mostrando umidade? Troca o filtro secador de novo, até que ele mostre que está seco. Na dúvida, às vezes eu também falo para trocar o visor, porque às vezes o visor está velho, você não vê. Mas, cara, visor e filtro secador é de graça num sistema desse, entendeu? Perto do preço do restante. Então tem que fazer manutenção. O pessoal deixa isso largado, entendeu? Fala, tá aí, tá funcionando. E não é assim. A gente recomenda trocar os filtros a cada 6 meses, mas no mínimo a cada 1 ano num sistema desse. Então, assim, em resumo, eu não acho que é um sistema muito bom, mas obviamente envolve um pouco mais de complexidade. Então, tem que se avaliar muito bem. Muitos casos, eu prefiro optar por sistemas descentralizados ao invés de partir para o CO2. Mas eu acho, sim, o CO2 uma boa opção. Mas só que o que eu falo, refrigeração, tá? Isso é a premissa básica que a gente segue dentro da Frigocenter. A coisa mais importante da refrigeração, confiabilidade. Refrigeração, quando a gente fala principalmente de frio alimentar, não pode parar. 2, eficiência energética, porque refrigeração gasta muita energia, então tem que ser eficiente. Mas, mais importante é a confiabilidade. Então, se você precisar perder eficiência para ter um sistema mais confiável, a gente acredita que é o caminho. É mais importante a confiabilidade e depois a eficiência energética. Quando a gente consegue unir os dois num único projeto, esse é o mundo ideal. Não faz assim, não. No sistema, pode mencionar alta, média e baixa temperatura, tudo junto. Exato. Então, assim, como eu comecei a comentar lá, você pode ter várias sucções, então você pode ter 3 sucções diferentes, tudo isso ligado numa única descarga, um único tanque de líquido, um único condensador. Hoje em dia é um pouco menos comum, porque você acaba tendo um fluido que ele é melhor para alta temperatura e um outro que é melhor para baixa. Então, você acaba separando, mas sim, é totalmente possível. E num passado razoavelmente recente, aí de 10 anos, a gente fazia muita instalação assim. Quando na época que era tudo R22, ali até 2013, mais ou menos, que se usava R22 para tudo. Então, era bem comum. Algumas padarias, né, queridos? Antigamente tinha, né? Tem, sim, vixe, tem muita ainda rodando assim, muita indústria. E aí, às vezes, você tinha, sei lá, congelados e resfriados. Então, você tinha um compressor de congelados, um compressor de resfriados, só que a descarga era única. Então, eles jogavam na mesma descarga, no mesmo condensador e no mesmo tanque. Então, a carga de gás era uma só. Você separava só a sucção. Então, isso aí simplificava algumas coisas.
mas porque no passado, assim, até uns 10, 15 anos atrás, era tudo R22, e o R22 rodava super bem alta, média e baixa, então ia tranquilo. Ô, Cristiano, a gente ficou muito feliz de você estar aqui no programa com a gente. As considerações finais, dá um alôzinho para a galera. Bom, fazer mais um jabá, entra lá nas nossas redes sociais, tá, pessoal? @FrigoCenterBR. Então, a gente tem um canal no YouTube que é bem bacana. Infelizmente, Muito a gente bom. não consegue criar tanto vídeo quanto eu gostaria, mas tem bastante vídeo legal de conteúdo lá. Às vezes você tem uma dúvida técnica, dá uma olhada lá no nosso YouTube, tá? FrigoCenterBR, que provavelmente você vai encontrar alguma coisa interessante. E nas nossas redes sociais, né? No Instagram, no Face, no LinkedIn. Nos acompanhem por lá, porque a gente está sempre postando alguma coisa bacana. Inclusive, agora a gente começou um novo quadro, que é o Frigo Talk, que inclusive vocês são aí convidados. A gente precisa marcar um dia que a gente faz só uma vez por mês. Que o que a gente fez, né? O pessoal pede muito vídeo, só que o meu conhecimento ele é limitado, né? Então a gente falou, vamos começar a trazer gente do setor, né? Chamar gente especialista do mercado para falar sobre alguma coisa de refrigeração. Então, agora, no primeiro, que foi semana passada, a gente teve o CEO da HT Controls. A HT Controls faz muitas válvulas, eles são bem fortes na área de amônia, então válvulas de controle, Bem fortes. Sensor de vazamento, purificador de amônia. Então, foi bem legal que ele foi lá e deu uma aula para a gente sobre esses sistemas. O próximo agora vai ser com o pessoal da Danfoss. A gente deve publicar na semana que vem ou na outra. Então, a gente criou esse novo quadro, o Frigo Talk, que é uma vez por mês a gente faz uma transmissão ao vivo com algum especialista da área para falar sobre algum assunto de refrigeração. Então, nos siga lá nas redes sociais, que vai ser bem legal. Vou agradecer muito. Inclusive, estamos quase chegando a 10 mil no YouTube, então ajuda lá, por favor. E agradecer, né? Agradecer vocês aí pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. Muito legal o bate-papo. Vocês estão de parabéns. Muito legal a transmissão. Agradecer o pessoal aí que teve paciência de ficar ouvindo aí tudo que eu falei, ainda mais travando. Então é isso. Só agradecer aí vocês. Cristiano, muito obrigado mais uma vez. Obrigado mesmo. Espero encontrar você pessoalmente em breve. Fechou? Boa. Fechou, gente. Obrigado pela presença de todos aí. Uma boa semana a todo mundo. Até a próxima. Forte abraço a todos, hein?